conhece já passou por uma situação tão delicada quanto esta, que é a questão do suicídio, da depressão e assim por diante. Eu acho importante trazer essa informação para a igreja, porque o que você aprender aqui hoje, você vai poder ajudar alguém depois, porque tem alguém ali fora, irmão, que está gritando por socorro, está clamando por sua ajuda, e muitas vezes você não sabe nem o que fazer, nem como ajudar uma pessoa dessa. Então a palavra de Deus essa noite vai nos orientar, e eu tenho por certo que o Espírito de Deus falará aos nossos corações de uma forma muito especial. Quantos aqui sabem que estamos nessa campanha nacional de combate e prevenção ao suicídio? A maioria dos irmãos sabem disso, né? É uma campanha nacional, não apenas o Brasil, mas o mundo todo, irmãos, está preocupado com essa situação. É uma situação alarmante, crescente, a cada dia, a cada mês que passa, a cada ano que passa, está aumentando, porque nunca se viu uma geração tão deprimida como esta, viu, irmãos? Nunca se percebeu como esta nossa geração é uma geração deprimida, acometida por esta doença, por este mal, inclusive dentro da igreja. E eu vou esclarecer isso à luz da Bíblia, porque é importante que os irmãos tomem conhecimento. Porque a igreja, irmão, não pode ficar de fora, não pode ficar alheia a este assunto. Eu acho que é tarefa da igreja. Eu não sei se aqui dentro nós temos algum psicólogo, psicóloga. Temos alguém? Tem? Não? Psiquiatra? Algum filósofo? Algum sociólogo? Pois bem, mas você tem o Espírito de Deus, né, irmão? Glória a Deus. E com isso você poderá ajudar muita gente. Não é preciso você ser um médico, um especialista, mas você tem o Espírito de Deus, tem a sabedoria de Deus sobre a sua vida, e você, como igreja, você precisa estar atualizado sobre este assunto que tem afligido muitas famílias. Eu e minha esposa constantemente somos chamados para aconselhar pessoas que estão acometidas de depressão, pensando em tirar a própria vida, e isso é angustiante, viu, irmãos? Isso é muito preocupante. E o que é mais chocante é que muitas vezes nós não apercebemos que existem no mundo mais suicídios do que assassinatos. Quantos sabiam disso? Que há mais suicídio do que assassinatos. Ou seja, mais pessoas se matam do que são mortas. Então este número é alarmante, porque quando se registra, por exemplo, um óbito de alguém que tirou a própria vida, de cada 10, apenas um é registrado como suicídio. Na maioria das vezes, não se coloca como suicídio, até porque muitos não gostam, a família não gosta, então não se proclama isso, não se registra isso. Normalmente não se gosta de falar desse assunto, não é? Às vezes quando vamos fazer algum velório, participamos de velórios, e normalmente não se toca nesse assunto quando alguém tirou a sua própria vida. Então é um assunto delicado, é um assunto grave, a igreja precisa estar a par dessa situação, e nós vemos aqui que 50% de pessoas no mundo, olha aqui, irmão, um dado estatístico atualizado, 50% das pessoas já pensaram em algum momento em tirar a sua própria vida. Pessoas que acharam que não valeria a pena viver mais. Porque uma pessoa deprimida, o mundo deixa de ser colorido. O mundo torna-se cinza, acinzentado, escuro. A pessoa perde o amor pela vida, não tem desejo mais de viver. E eu estou pregando para alguém aqui esta noite, porque quando eu estava de joelhos nesta cadeira orando, o Espírito de Deus falou ao meu coração para nós abençoarmos algumas pessoas aqui esta noite. Pessoas que estão aqui, que já pensaram em tirar a sua própria vida. Tem alguém aqui que está gritando por dentro, está chorando por dentro, clamando por socorro.
E eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui hoje. O teu socorro está chegando agora, diz o Senhor dos Exércitos. Está chegando o socorro de Deus para alguém aqui hoje. Deus não me mostrou quem é, se Ele mostrar eu vou te chamar, mas você sabe, você ouviu o que Deus já falou aqui agora. Há um socorro de Deus chegando para alguém que já perdeu o sentido da vida, não quer viver mais, a cada dia que acorda, parece que é um dia pior do que o outro, mas o vento do Espírito vai soprar sobre a sua vida, e haverá um ar puro de Deus chegando para a tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Está chegando um tempo novo para alguém aqui, receba o que de Deus está descendo agora, bendito seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra, irmão? É de Deus que estou entregando aqui, viu, irmão? Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para ser um mensageiro de Deus, e tudo que Deus mandar eu falar, eu falarei com temor, com reverência, com respeito, porque eu não estou falando de você para Deus, eu estou falando de Deus para você, aleluia, e eu tenho muito temor no meu coração ao falar de Deus nesse lugar que é santo. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, aleluia. Então nós não temos uma visão real da certeza de quantas pessoas já pensaram em tirar a sua própria vida, mas o número é muito alto. E uma coisa preocupante, irmãos, é que o suicídio, ou pensamento em suicídio, ele está presente em todas as classes sociais, seja ela classe baixa, classe média, classe alta, seja rico, seja pobre, em todas as classes acontece essa tragédia, o suicídio, não apenas em todas as classes sociais, como também em todas as faixas etárias. Não é só o idoso, o jovem também, o adolescente também, todas as faixas etárias. Esse pensamento suicida acaba muitas vezes se infiltrando na mente desta pessoa. E também está em todos os segmentos religiosos. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas creio que seja, que não faz muito tempo que houve uma onda de suicídio de pastores. Os irmãos acompanharam essa informação, essa triste realidade? Principalmente nos Estados Unidos, pastores, e não foram poucos, muitos pastores tiraram a sua própria vida. A gente leu, ouviu muitas críticas sobre isso, mas as pessoas esquecem que os pastores também são seres humanos. Os pastores também têm as suas deficiências. Os pastores não são perfeitos. É por isso que nós dependemos muito da misericórdia de Deus, viu, irmãos? Porque o pastor não é bom, bom é o Deus que cuida da vida do pastor. Assim como você não é bom, bom é Deus que está em você. Então nós não somos perfeitos. Infelizmente nós ouvimos esse relatório de alguns pastores que tiraram a sua própria vida. Então isso está em todas as faixas etárias, porque até um tempo atrás, irmãos, o maior número de pessoas que tiravam a sua própria vida eram pessoas da terceira idade. Hoje já não é mais. Sabe quem é que mais tira a própria vida hoje? São adolescentes e jovens. Está em segundo lugar, só perde para acidentes. Então isso aqui, irmãos, é um alerta para a igreja. Você está entendendo o alerta de Deus para você aqui esta noite? Deus está abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para a gente poder ajudar alguém que está gritando ali fora por socorro, pedindo misericórdia, e é você que Deus vai usar nesta geração. Então é um dado muito preocupante, nós precisamos estar atentos a isso. Num passado, talvez não muito recente, mas um passado distante, para alguns teólogos, filósofos, historiadores, o suicídio era até um ato justificável. Nós entendemos que à luz da Bíblia não é, mas muitos historiadores acabaram registrando, e nós temos isso na literatura. Por exemplo, em Roma,
o suicídio era considerado como um desenlace honroso. Imagina se isso é propagado pelos historiadores, pelos filósofos. Então, algumas pessoas até tiram a sua própria vida como um meio de justificar, porque não quer mais viver, a vida não tem mais sentido, então ele acaba aceitando isso para ele como uma forma honrosa de uma vitória, o que não é, né, irmãos? A filosofia antiga admitia que era lícito morrer a quem não mais interessava viver. Então isto era propagado na literatura antiga, e as pessoas aceitavam isso como algo normal. Porém, em Atenas, o suicida era impedido de cometer esse ato, porque quando se descobria que ele queria tirar a sua própria vida, o seu braço direito era cortado, era amputado. Essa era uma lei de Atenas. Então, para os irmãos terem uma noção de como é que funcionava. Agora, quando o apóstolo Paulo vai tratar dessa matéria na sua conjuntura, é o texto que nós lemos aqui, Efésios capítulo 5, e o versículo de número 29, Paulo está dizendo: porque ninguém jamais odiou a própria carne. É verdade, irmãos, ninguém aqui jamais odiou a própria carne, porque se você odiasse a sua própria carne, você saía por aí dando cabeçada na parede, ficava beliscando o tempo todo. Ninguém faz isso, né, irmão? Quem é que fica se beliscando o tempo todo aí, batendo a cabeça na parede o tempo todo? Claro que você não faz isso. Olha o que Paulo está dizendo: porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Quem gosta disso é masoquista, né? Que vive se batendo, se cortando, se machucando. Mas para uma pessoa normal isso não acontece. Então ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. É assim ou não é, irmãos? Quantos aqui já cuidaram do corpite hoje? Já comeram um almoço, tomaram um cafezinho, um chimarrão, o que mais? Correram. Então veja só, irmão, que você está cuidando do seu corpo. Isso é natural para o ser humano. É o que Paulo está dizendo, ele está tratando desse assunto, e eu quero aplicar esse texto nessa conjuntura sobre o suicídio. Se puder pôr para nós lá, meu querido irmão, 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, é um texto muito conhecido, mas eu vou ler porque é a inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17. Se alguém destruir o templo de Deus, está falando do nosso corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Coloca a mão no seu peito assim, diga assim, ó: eu sou o templo de Deus, o Espírito Santo habita aqui, então eu vou cuidar desse corpo. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ainda Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 7, e o versículo de número 8, Paulo diz que ninguém vive para si, e nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Ou seja, ninguém tem o direito, escute aqui, irmãos, ninguém tem o direito de pegar a sua própria mão e tirar a sua própria vida. Esse direito Deus não deu ao ser humano. Então, quando uma pessoa faz isso, são pessoas que estão realmente fora do seu normal, porque alguns pais da história da igreja condenaram essa prática do suicídio, entendendo que ele exclui a possibilidade de arrependimento. Ou seja, uma pessoa que tira a sua própria vida, dificilmente ela terá tempo para arrependimento. Então, isto é algo que nós precisamos entender também. Então, veja bem aqui, irmãos, o suicídio é algo antinatural, ou seja, não é algo normal, não se pode ser tido como normal. É uma ofensa à família e também à sociedade, porque uma pessoa, quando vai cometer esse delito, imagina
a dor insuperável que vai causar para a família. Ele tenta resolver um problema dele, ele diz assim: eu estou sendo um peso para a minha família. Porque a pessoa, quando está deprimida, irmão, ele se julga assim: eu estou sendo um peso para a minha família, eu estou sendo um tropeço aqui dentro dessa casa, porque aquilo está impregnado na sua mente. Ele acha que ele está sendo um estorvo ali dentro da sua casa. Então ele começa a alimentar esses pensamentos negativos, pessimistas, e diz: eu vou dar solução a esse problema, e acaba tirando a sua própria vida. Mas mal sabe esta pessoa que vai causar um peso ainda maior do que o que já estava. Aquele peso que ele dizia que era para a família, agora causou muito mais. Eu não vou perguntar aqui, não precisa se levantar nem dar sinal, mas de repente tem alguém aqui que perdeu um membro da família nessa situação. Não precisa se manifestar. E para você que passou por isso, você sabe o quão doloroso é, o quão insuperável é isso, irmãos. Tem gente que faz anos que perdeu um ente querido desta maneira, e até hoje carrega consigo essa dor, esse aperto no coração. Por que aconteceu isso com fulano? Por que aconteceu isso com ela? Justamente com ela. Porque algumas pessoas pensam que só acontece na família dos outros, né, irmãos? E de repente você acaba vivenciando essa tragédia quando você menos imagina. Então fique atento, irmão, quando você percebe alguém dentro da sua casa está muito quieto demais, começando a se isolar, se afastar de tudo e de todos, não quer mais dialogar, não quer mais trabalhar, não quer mais vir para a igreja, é um sinal de alerta para você, viu? Fique atento a isto. Você precisa dar atenção, precisa ajudar, porque é um pedido de socorro. Amém, meus irmãos? Pois bem, então o suicídio é algo antinatural, que vai produzir um peso muito maior para a família. O suicídio é injustificável, porque é uma usurpação de um direito que é exclusivo de Deus. Somente Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Viu, irmãos? Somente Deus tem o poder, tem a autoridade de dar e tirar a vida. Isso está em 1 Samuel, se puder pôr para nós lá, 1 Samuel capítulo 2, e o versículo de número 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então esse direito é único e exclusivo de Deus. Nenhum ser humano tem esse direito de tirar a sua própria vida, porque o pecado do suicídio é o mesmo pecado do homicídio. Quando o mandamento de Deus diz assim: não matarás, é não matarás ao seu próximo e não matar a si próprio. Então o pecado é o mesmo. O pecado do suicídio é como o pecado do homicídio. A diferença é que você, no caso a pessoa que cometeu o suicídio, dificilmente terá perdão, viu, irmãos? Eu não quero entrar nessa questão, porque é Deus quem julga todas as coisas, mas dificilmente a pessoa vai ter tempo de arrependimento. Então, é bem provável que essa pessoa perdeu a sua salvação. Tá? Claro que existem teólogos que defendem que não, mas o meu pensamento, a minha linha de pensamento é esta, irmãos, e à luz da palavra, perdeu a salvação. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira. Como é que a psiquiatria interpreta essa questão do suicídio? A psiquiatria afirma que uma pessoa que comete o suicídio é porque tem problemas mentais. São pessoas doentes mentais. Mas eu pergunto aos irmãos, será que todas as pessoas que cometeram suicídio foram pessoas com problemas mentais? Será que podemos afirmar isto? Então é preocupante quando há essa interpretação, porque eles afirmam que as pessoas estão completamente desorientadas. Nós sabemos, irmãos, que a principal causa de uma pessoa que comete suicídio, a principal causa é a depressão. Não é a única, viu, irmãos? É a principal, é a maior causa
de uma pessoa que comete o suicídio, depressão. Eu tenho certeza que muitos clientes aqui já passaram por depressão, e pode até ser que tenha alguém aqui em depressão e que precisa de ajuda. Por exemplo, será que nós podemos afirmar que Santos Dumont tinha problemas mentais? É do conhecimento de todos que ele tinha depressão e cometeu o suicídio. Da mesma forma, Getúlio Vargas não tinha nenhum problema mental, também cometeu suicídio. Então, nem sempre, irmãos, podemos afirmar que uma pessoa que comete suicídio é porque tinha problemas mentais. Tem pessoas que você sabia que ele era uma pessoa de sã consciência, de mente saudável, e você diz: meu Deus, não acredito que fulano fez isso. É inacreditável, porque você conhecia ele, conhecia ela, e de repente você tem essa triste notícia que fulano, fulana tirou a sua própria vida. É assim ou não é, irmãos? É desse jeito. A sociologia interpreta que a causa do suicídio é o desajuste social. Mas também, irmãos, não pode ser 100%, porque ela alcança todas as classes sociais. Se fosse só a pobreza, né, fizesse as pessoas ficarem desgostosas da vida e tirar a vida, mas não é. Tem gente riquíssima, irmão, milionárias, e é do conhecimento dos irmãos, pessoas riquíssimas tiraram a própria vida. Então nós precisamos entender que isso alcança a todos, e nós também precisamos ter muito cuidado para que Deus nos proteja e nos livre desse mal, viu, irmãos? Que Deus nos proteja, porque aqui, irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é carne e osso, mas temos o Espírito de Deus que habita em nós, e esta é a nossa salvação. E ai de nós se não fosse o Espírito de Deus. Aleluia. Pois bem, a principal causa de suicídio é a depressão, e esse problema tem crescido, e tem crescido assustadoramente. Eu tenho acompanhado esses casos aí, irmãos, porque nós lidamos com isso constantemente. Eu e minha esposa já estamos treinados nessa situação, tá? Então, a depressão é um assunto que precisa ser estudado com mais afinco pela igreja, porque hoje é um assunto pouco debatido, não sei aqui, creio que aqui já foi bastante mastigado, detalhado, ensinado aos irmãos, mas por aí afora muitos pastores acabam não aceitando, até porque existem hoje, irmãos, alguns teólogos, alguns pregadores, alguns escritores com grandes obras escritas, afirmando que a depressão é um demônio. Alguém já ouviu isso, irmão? Ou foi só eu que li isso aí? Aí, ó, renomados pregadores dizendo que a depressão é um demônio. Ora, irmão, isso é brincar com a nossa inteligência. Nós sabemos, isso é comprovado, que a depressão é uma doença, é um problema patológico, é uma enfermidade. Agora, é bem verdade que pode ser que numa situação de uma depressão, uma pessoa pode também ficar oprimida, e pode até haver um caso de possessão, porque há diferença entre depressão, opressão e possessão. A possessão já é o fundo do poço, que foi possuído pelos demônios. Mas nem todo mundo que está em depressão tem demônio, irmãos. É muito perigoso generalizar isso aí, querer expulsar a depressão dizendo que é um demônio. De repente a pessoa está lá, um crente, temente a Deus, mas está em depressão, não é? Então tem muita gente dizendo que é demônio. A pessoa está deprimida porque ela está debaixo de uma ação demoníaca de demônios opressores. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. É claro que se uma pessoa está em depressão e ela vai entrar para o mundo das trevas, buscar uma ajuda talvez de alguém aí que não tem condições de ajudar espiritualmente, e aí é perigoso mesmo, o que está ruim fica pior, Outros teólogos, ensinadores, afirmam que a depressão é pecado. O fulano está em depressão, a fulana está em depressão porque está em pecado. Será que foi só eu que ouvi isso, ou alguém mais já ouviu isso também? Veja bem, irmãos,
a depressão pode vir em consequência de um pecado? Pode, pode, não podemos generalizar. Apesar de ser um problema de doença, mas nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram deprimidas por causa de pecados cometidos, não confessados e não abandonados. Porque quando o pecado é cometido, mas é confessado e abandonado, Deus dá misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia de Deus, né? E tem que alcançar do homem também, porque Deus dá misericórdia, às vezes o homem não quer dar. O homem é de coração duro, né? Nós temos exemplos no caso dos Salmos de número 32, Salmos 38, e o mais conhecido, que é o Salmos de número 51, que é o Salmos onde revela Davi. Davi cometeu aquele pecado e ele agora, por isso, acabou ficando num quadro depressivo em virtude de um pecado que até então não havia sido confessado. Depois houve outra história, porque ele se arrependeu e pediu perdão. A pergunta que surge aqui: pode um crente, um cristão, cheio do Espírito Santo, ficar deprimido? Sim. Mas se eu contar para a irmã que alguns pregadores dizem que não, alguns ensinadores dizem que não, é impossível. Não é possível um crente cheio do Espírito Santo ficar deprimido. Alguém já ouviu isso, irmãos? Eu já ouvi muito isso aí. É impossível um crente cheio do Espírito Santo ficar deprimido. É até um absurdo o pastor estar ensinando isso. Aí, para responder a essas pessoas, eu faço uma outra pergunta: pode um crente cheio do Espírito Santo usar óculos? Pode ou não? Claro que pode, né? Se tem miopia, se tem um problema nas vistas, como é que não vai usar óculos? Pode um crente cheio do Espírito Santo ter problema no coração? Pode. Ter problemas hepáticos? Pode. Todo ser humano tem esse problema. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, ao dizer assim: um crente cheio do Espírito Santo não pode ficar deprimido. Pode sim, porque a depressão é uma doença, tá? E como doença, precisa ser tratada. Eu estava lendo aqui um texto, irmãos, e alguns especialistas, com obras escritas inclusive, definem a depressão como uma planta parasita. Eu acredito que os irmãos sabem o que é uma planta parasita. É aquela planta que invade a outra, e ela vai cercando pelas beiradas, e vai oprimindo, e vai fechando, e vai matando a outra, e vai tomando conta do espaço. Assim é a depressão. A depressão, ela vai chegando aos poucos, como uma tristeza. Daqui a pouco é uma tristeza profunda, porque tristeza todo mundo sente, né, irmão? Nem todo mundo que tem tristeza está deprimido, mas daqui a pouco ela começa a aprofundar, como aquela planta parasita, e vai sufocando. É por isso que a depressão e a ansiedade, uma crise de ansiedade, é como se fosse um elefante pisando no seu peito. Quem sofre disso vai descrever muito bem isso aí. É terrível, é algo realmente insuportável. Por isso que os especialistas definem como uma planta parasita. Então, a depressão é uma doença, e nós não podemos subestimar esse assunto. Quando alguém deprimido pede uma ajuda de um conselheiro, e aquele conselheiro diz assim: vai ler mais a Bíblia, irmão, vai orar mais, irmão. Tá certo, tem que aconselhar, ler mais a Bíblia, mas orar mais. Mas não é só isso, irmão. Se uma pessoa está deprimida, vai ter que procurar um médico. Sim ou não? Tem que procurar um psiquiatra. Ah, mas psiquiatra é para louco. Quem disse que é? Claro que não, irmão. É um especialista que vai tratar as preocupações, a mente, ansiedade, depressão. Então não é errado. Isso não é falta de fé, como alguns ensinam por aí. Porque Jesus deixou os médicos, viu, irmãos? Deixou os médicos. A ciência não é contra a fé, enquanto que muitos propagam por aí que a ciência é contra a fé. E você recomendar um médico, um especialista para um deprimido, não é falta de fé, é a coisa mais certa que você vai fazer.
É claro que entra a oração, entra a leitura da Bíblia, entra a fé, tudo isso vai contribuir, mas tem casos que precisam ser tratados com medicamentos, com médicos. Você está entendendo a palavra de Deus aqui, irmão? Eu estou usando a palavra de Deus e mostrando aos irmãos qual é o caminho, tá? Porque, por exemplo, se você sente que alguém está com uma dor no peito, passando mal, e você chega para ele e diz: irmão, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, irmão, e fica nisso mesmo? Não, você tem que recomendar ao irmão procurar um cardiologista, porque senão pode dar um infarto e matar o irmão. Entendeu, irmão? Então nós precisamos dar bons conselhos aos nossos irmãos, aqueles conselhos que realmente vão ser corretos. Então eu pergunto: pode um crente cheio do Espírito Santo ficar deprimido? Sim ou não? Sim, esta é a resposta correta, tá bom? Vamos citar um exemplo aqui clássico do profeta Elias. O profeta Elias, um homem de Deus, ficou deprimido, desejou para si a morte. Graças a Deus que ele não atentou contra a sua própria vida, mas chegou a desejar para si a morte. Quando disse assim: só eu fiquei, me abandonaram, só ficou eu. Porque o deprimido, ele começa a ver as coisas do lado pessimista, né? Só ficou eu, e agora? Acabou o meu ministério, acabou a minha vida. E de repente Deus entra em ação e trata da depressão de Elias. Primeiro com uma sonoterapia, viu, irmão? Vai dormir lá, Elias, vai dormir, vai recuperar. Você precisa dormir um pouco mais, porque a falta de sono pode trazer enfermidades, viu, irmão? Você não dormir de noite, dormir bem, pode trazer um prejuízo muito sério para você. E não foi só a sonoterapia. O que mais? Deus mandou um cardápio especial para Elias. Qual foi o cardápio? Pão e carne. Irmão, quer coisa melhor do que pão e carne? Até a depressão vai embora, irmão. Picanha. Não tem coisa melhor, pastor Paulo? Não tem depressão que fica, irmão. Pão e carne de manhã, pão e carne à tarde. E quem eram os garçons? Os corvos. Aleluia. Porque quando Deus quer, irmão, até os corvos trabalham. Deus sabe o que faz, Deus cuida de você. Aleluia. Deus tem os garçons preparados na hora certa. Bendito seja o nome do Senhor. Aí tratou com esse cardápio especial e mandou Elias sair da caverna. Sai da caverna, Elias, e vai desabafar. Porque tem hora que tem que desabafar, viu, irmão? Nem que for você sozinho, mas desabafa lá. Aleluia. E Deus mostrou para Elias que o melhor da vida dele estava pela frente. Quando ele achou que tudo tinha acabado, que era o fim, disse: não, eu tenho coisas grandes para você lá na frente. Aleluia. E o Senhor mostrou para Elias que o ministério dele não tinha encerrado, tinha muita coisa importante para fazer. Vai ungir profetas, porque é a coisa que você gosta de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você gosta de cantar, cante, irmão. Se você gosta de pregar, pregue, irmão. Se você gosta de orar, ore, irmão. É a terapia que Deus está mandando você fazer. E quanto mais você cantar e louvar o Senhor, mais os males vão embora. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Tem cura de Deus chegando para alguém aqui esta noite. Tem cura de Deus chegando para alguém aqui esta noite. Eu poderia citar muitas outras causas de depressão. Pessoas que se separam, divorciam, passam a sofrer depressões e acabam muitas vezes tirando a própria vida. Lugares onde a exigência é muito grande, né, irmãos? Que nem, por exemplo, o Japão. O Japão hoje é o maior índice de suicídio no mundo, é o Japão. Porque a pressão, principalmente entre os jovens, é muito grande, a concorrência é muito forte. E se você não alcança aquele nível que é exigido pela sociedade, muitos jovens acabam tirando a própria vida. E assim está acontecendo no Japão. Por exemplo, a concorrência profissional, a concorrência de beleza, não é? Outros fatores como as drogas no geral, a overdose, tem causado muito suicídio por aí. Problemas, por exemplo, de culpa. Tem gente que carrega uma culpa a vida inteira, irmão, por alguma coisa que deu errado lá atrás. Tem gente que ainda está presa ao passado, irmão, sofrendo por coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás.
Liberta-se dessa culpa hoje, em nome de Jesus. Pare de carregar esse peso que não tem necessidade de você carregar. Deus tem cura para alguém aqui esta noite. Eu vim aqui para ser um profeta de Deus para a tua vida, um ministro do Evangelho para você. Eu quero pedir para a igreja estar em pé nesse momento, porque o nosso tempo já pede para parar, e eu quero ser muito respeitoso ao horário, aos irmãos. Eu poderia, por exemplo, falar de muitas outras coisas, né? Porque tem gente que diz assim, que quando a pessoa fala que vai se matar, não se mata não, porque diz assim, o cão que late não morde. Cuidado, irmão, que o cão que late morde também, viu? Tem gente que diz assim, mas fulano fala, não faz. Faz sim, irmãos. 80% dos suicídios foram de pessoas que falaram que iam fazer. E nessa hora o diabo dá uma forcinha, viu, irmão? Dá um empurrãozinho. E quando alguém fala que vai se matar, não é porque ele quer se matar, não, ele está pedindo socorro. Socorro, me ajuda. Aleluia. Tem alguém que está gritando lá, viu, irmão? Eu estou ouvindo os gritos de alguém clamando por socorro. Deus vai te levantar com autoridade para você salvar a vida de alguém. Eu vou orar aqui. Será que alguém precisa desta oração? Aleluia. Será que tem alguém aqui necessitado de uma intercessão por você e por sua casa? Eu não vou te chamar para vir aqui à frente para lá dizer, você está em depressão. Não quero te constranger a isso. Onde você está, eu quero que você faça uma oração de fé agora. E você vai repreender o espírito da morte agora. Agora. É nesse momento, é nesse minuto. Fecha os teus olhos, abre a tua boca e comece a orar. Repreenda o espírito da morte que você não percebeu, mas está rodeando a tua casa. Mas hoje, na autoridade da palavra, em nome de Jesus, como ministro desta palavra, como servo do Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito da morte, a tentativa de suicídio. Tem alguém aqui que até pensou isso por esses dias, disse que a vida não tem mais sentido, chegou a dizer que não vale mais a pena viver, porque está passando por um problema sério no casamento, está passando um problema sério com os filhos, está passando um problema sério lá na empresa, lá no comércio, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na universidade. Mas agora, em nome de Jesus, a presença de Deus está descendo sobre esta vida agora, e eu repreendo, em nome de Jesus. Cai por terra agora, sai espírito mal, sai depressão, sai doença, sai enfermidade, em nome de Jesus. Quem está crendo está recebendo, quem está orando está recebendo de Deus agora. Eu estou profetizando vida para você, e quando a vida chega, a morte desaparece. Tem vida chegando. O diabo quis que você tirasse a sua própria vida, mas receba a vida agora, em nome de Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aqui habita o Espírito de Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão.